Olá, tudo bem? Eu sou Kleber Campos, o fundador do site comojogarnasloterias.com.br. Mais um fechamento aqui para você, para a modalidade o dia de sorte, para você que gosta de jogar com números fixos. Nesse fechamento aqui você vai poder jogar com 16 números, sendo com a estratégia de grupos, com dois números fixos, ou seja, eles vão aparecer em todos os jogos, mais dois grupos distintos de 7 números. E qual que é a garantia e qual que é a estratégia aqui desse fechamento? Dois números, um grupo de dois números, que são os grupos fixos, um grupo de 7 números, que precisa pontuar de 2 a 3 pontos, e o outro grupo de 7 números de 2 a 3 pontos também. A estratégia funciona da seguinte forma: se você está considerando que precisa acertar 2 pontos, porque são números fixos, automaticamente 7, que são os números sorteados dessa modalidade, menos os 2, automaticamente sobraram 5 números, 5 pontos. E esses dois grupos de 7 números precisa ter de 2 a 3 pontos desses 5 restantes e o outro grupo da mesma forma, porque dificilmente você vai escolher um grupo de 7 números e acertar mais do que 3 pontos se tem apenas 5 para ser sorteados. Então são dois grupos distintos para pegar de 2 a 3 pontos em cada um deles. Então se não pegar 2, o outro precisa pegar 3 e vice-versa, com mais os dois números fixos. Se acertar dessa forma aqui dentro dessa estratégia, para jogar com 16 números, com apenas 60 jogos simples de 7 números, matematicamente a gente vai ter que no mínimo um volante com 6 pontos. É uma estratégia bem interessante, bem poderosa, precisa compreender aqui da forma correta, porque tem a estratégia aqui de grupos e ainda tem dois números fixos. Conforme eu comentei nos vídeos anteriores, você vai ver muito eu falar aqui de estratégia de grupos, porque eu acredito que ela é bem interessante, ela é bem poderosa, ela ajuda muito aqui a aumentar as nossas chances de ter melhores resultados, e o valor do jogo ele diminui bastante, porque é uma estratégia limitada em cima de grupos, ela é bem específica, mas precisa compreender da forma correta para poder tirar o melhor proveito aqui dos fechamentos, beleza? Esse fechamento já está disponível aqui para você, aqui dentro do portal VIP Exclusive. Então assim que você fizer o login, basta clicar aqui nessa opção, Portal VIP Exclusive. E esse fechamento aqui, assim que eu concluir ele aqui e mostrar para você, eu vou fazer a impressão do fechamento aqui também aqui nos volantes oficiais aqui da caixa, que é o gerenciador de impressão que está disponível para você que é assinante aqui do Portal VIP Exclusive, beleza? Então basta clicar aqui na opção Portal VIP Exclusive, escolha a modalidade aqui, Jogos para o Dia de Sorte. O fechamento é esse aqui, ó, com 16 números, são jogos de 7 números por volante, precisa de apenas 60 jogos e ele possui dois números fixos com mais 14 combinadas, que são divididos em dois grupos de 7. Aqui tem uma breve descrição sobre as garantias desse fechamento, eu recomendo que você dê uma lida para você compreender. E se você ainda não baixou o gerenciador para o seu computador, tem um link para você fazer o download aqui. Então basta clicar nesse link. Eu gravei uma série de vídeos explicando passo a passo de como é que você faz a instalação, como é que você faz a configuração e como é que você faz aqui para imprimir os seus jogos pelo portal VIP Exclusive ou os seus jogos particulares. São vídeos bem bacanas e eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito. E vale lembrar também que os números que eu colocar aqui apenas para um exemplo didático, apenas para te demonstrar esse vídeo aqui, não é para você jogar dessa forma ou para escolher esses números, é apenas para um exemplo didático. Aqui são os três grupos, então o grupo 1 é o grupo das fixas, eu consigo colocar dois números aqui. Se você ainda não conhece o conceito de fixas, os números que eu colocar nessa posição aqui, automaticamente eles vão se repetir nos 60 jogos. Porque esse fechamento aqui, ele contempla 60 jogos para a gente jogar com 16 números. Eu tenho o grupo 2 e o grupo 3, então é o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Então todos os jogos terão dois números aqui do grupo 1, porque são fixos, mais 2 ou 3 números do grupo 2, mais 2 ou 3 números do grupo 3. E para a gente ter sucesso aqui na pontuação, para a gente ter aqui a garantia matemática de 6 pontos, o resultado tem que acertar os dois números fixos, tem que ser certeiros. Depois, a gente tem que ter de 2 a 3 pontos dentro do grupo 2 e automaticamente o restante de 2 a 3 pontos dentro do grupo 3. Se acontecer dessa forma aqui, matematicamente a gente vai ter no mínimo um volante com 6 pontos e eu vou fazer aqui a simulação para você, beleza? Eu vou escolher os números agora, vale lembrar, conforme eu já comentei, eu sempre friso bem isso,
Os números que eu colocar aqui apenas para um exemplo didático, eu recomendo sempre que você escolha os seus números e não aceite palpite de terceiros, beleza? Então aqui no grupo das fixas, vou colocar as dezenas ou os números 1 e 2, poderiam ser qualquer outros números aqui dentro da modalidade. No grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, consigo visualizar por aqui. Poderiam ser quaisquer outros números aqui também, dentro aqui da modalidade. E no grupo 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, faltando mais um, 16 números. Todos os 16 números aqui já foram preenchidos aqui dentro aqui do fechamento. Basta clicar na opção aqui de montar os jogos. O sistema já montou todos os 60 jogos aqui de forma automática, de forma precisa, de acordo com o fechamento e com os números que eu estou colocando aqui dentro do grupo. E agora eu vou clicar em salvar os jogos para poder fazer uma simulação e depois para poder fazer a impressão direto aqui no volante. 60 jogos dia de sorte. Você pode colocar o nome que você quiser, clique em salvar. E agora eu vou clicar aqui para poder fazer uma simulação. Eu vou simular que a gente acertou para ver se realmente o fechamento ele vai cumprir aquilo que ele foi projetado. Simular o resultado. Eu consigo visualizar os jogos por aqui, eu estou em cima do fechamento, esse aqui eu acabei de salvar, e os grupos já estão aqui, inclusive com os números de cada grupo. Então eu vou simular que a gente acertou a 7, inclusive dentro da estratégia de grupos, para ver se realmente vai pegar no mínimo um volante com 6 pontos. O 1 e o 2 são números certeiros, ou seja, já estou com 2 pontos aqui, 5, 6 e 8, 3 pontos aqui, está dentro da estratégia. Se eu tenho 5 pontos aqui, eu só posso escolher mais 2 números aqui dentro do grupo 3. O 13 e o 16. 17 não, 16, que o 17 está fora. Quero considerar sempre que acertou aqui nessa primeira simulação. Agora eu vou clicar aqui em conferir o resultado. Matematicamente a gente vai ter que no mínimo, tem que ter, né? No mínimo um volante com 6 pontos. Conferir o resultado. Um bilhete com 6 pontos, 12 bilhetes com 5 e 24 com 4. Vou fazer mais uma simulação aqui para você, nem vou retirar os 2 números fixos, porque eles precisam ser certeiros. Colocar o 4, o 5, 2 pontos aqui apenas, 13, 14 e 15. E mais 3 pontos aqui. Agora é o inverso aqui da primeira simulação. Vou clicar em conferir o resultado, tem que pegar no mínimo um bilhete com 6 pontos aqui novamente. Ele pegou 2 bilhetes com 6 pontos e 10 bilhetes com 5 pontos. Se cair fora da estratégia, pode ser que ainda seja possível pegar um bilhete com 6 pontos, mas está fora da garantia matemática. Por exemplo, eu vou clicar aqui em limpar, escolher o 1 e 2, vamos supor que tenha vindo 4 números aqui dentro do grupo 1. Nesse caso aqui já perdeu a garantia do fechamento, porque conforme eu falei, todos os jogos têm 2 ou 3 pontos de cada grupo. Se já veio 4 aqui, matematicamente a gente já perdeu a garantia do fechamento, mas pode ser que ainda tenha um resultado aqui interessante. E nesse caso aqui, deixa eu escolher mais um número aqui, e nesse caso aqui pode ser ainda que tenha um bilhete com 6 pontos, mas aí já depende mais da coincidência de posicionamento, já não depende mais aqui do fechamento, porque não tem como mais garantir, porque o fechamento ele não foi construído para segurar 4 pontos dentro de um único grupo, por isso que matematicamente a gente não consegue garantir os 6 pontos dessa forma aqui, beleza? Conferir o resultado, 10 bilhetes de 5 pontos e 26 bilhetes de 4 pontos, ou seja, acertou a 7 desse jeito aqui, inclusive com os 2 números fixos, porém não conseguiu segurar o bilhete de 6 pontos. Se não tivesse essa limitação aqui de grupos, automaticamente a quantidade de jogos precisa ser bem maior para não ficar dependendo da estratégia aqui de grupos. Mas você vai ver, conforme eu comentei, se tivermos 2 números aqui dentro do grupo 1, quer dizer que só tem mais 5 pontos para serem distribuídos. Dificilmente, se você tiver 5 pontos e acertar esses 5 dentro de 14 números, dificilmente você vai ter mais do que 3 pontos dentro de um único grupo, conforme eu estou demonstrando aqui. Pode ser que tenha? Com certeza. Pode ser que, inclusive, que tenha os 5 pontos dentro de um único grupo. Mas devido às probabilidades, o que vai acontecer mais é ter 2 ou 3 pontos. Pode ser que tenha 4 também. Se tiver 4 de um lado, vai ter 1 do outro. E se tiver 5 dentro de um grupo, tem 0 do outro lado. Mas na maioria das vezes, se você acertar, vai ter 3 ou 4 pontos. Por isso que esse fechamento aqui ele foi projetado para isso, para aquilo que mais acontece, de acordo com as probabilidades aqui de quantidade de números e quantidade de números dentro do grupo, de resultado de sorteio versus quantidade de números dentro de cada grupo, beleza? Vou fazer mais uma simulação aqui para você.
Eu vou considerar agora que acertou apenas um número fixo e vou acertar as 7 restantes aqui, porém dentro dos grupos. Dessa forma aqui, matematicamente a gente não tem mais como segurar os 6 pontos aqui mais, porque perdeu um ponto aqui. Mas nesse caso aqui, pode ser que por coincidência de posicionamento, ainda tem um bilhete de 6 pontos, mas matematicamente a gente não consegue mais segurar. Clicar em conferir o resultado. 3 bilhetes com 5 pontos, 17 bilhetes com 4 pontos, ou seja, não consegue segurar, precisaria acertar o número 2. Se eu tirasse o 6 aqui, por exemplo, e colocasse o número 2, agora está dentro da estratégia. Quando eu clicar aqui em conferir o resultado, no mínimo um bilhete com 6 pontos aqui ele vai aparecer. Um bilhete com 6 pontos, mais 11 bilhetes com 5 pontos. Mais uma simulação aqui para você. 7, 8, 9, 10 e 11. Está dentro da estratégia também. Clicar em conferir o resultado. 2 bilhetes com 6 pontos e 9 bilhetes com 5 pontos. Se cair desse jeito aqui, matematicamente você está concorrendo aos 7 pontos também. Mas aí depende da coincidência de posicionamento. Porque se quiser garantir os 7 pontos aqui, acertando dessa forma aqui, precisa de muito mais do que 60 jogos. Então esse fechamento aqui ele foi projetado para jogar com 16 números, já é uma quantidade bem considerável, porém jogar com o mínimo possível aqui de jogos, que nesse caso é apenas 60 jogos, para o jogo ficar bem econômico aqui para todo mundo poder jogar, beleza? E agora eu vou te demonstrar aqui o gerenciador de impressão. Eu vou pegar esse mesmo fechamento e vou levar lá para o gerenciador de impressão e vou fazer a impressão aqui para você, para te mostrar, beleza? Vou clicar aqui no gerenciador de impressão. A identificação aqui de autenticação, o e-mail e a senha, é o mesmo e-mail e a senha que você usa aqui dentro do portal VIP Exclusive. Assim que você digitar as suas credenciais, basta clicar aqui nessa opção de autenticar. Automaticamente ele vai conectar lá dentro do portal VIP Exclusive e já vai trazer todos os jogos que tiver dentro da sua conta. Nesse caso ele já trouxe aqui os jogos que eu tenho aqui dentro da minha conta do portal VIP Exclusive. E esse fechamento que eu acabei de salvar está aqui. Vou clicar aqui na tela de impressão. Vou clicar aqui para você visualizar. Isso aqui é o formato A4. Então se você quiser imprimir no formato A4, que é aquela folha padrão, que é essa folha aqui, ó. Então se você quiser imprimir numa folha direto, desse jeito aqui, basta imprimir, basta clicar aqui na opção de imprimir. E depois você faz o recorte aqui, onde é que tem essa borda aqui em volta do volante. Ou se você quiser imprimir aqui direto no volante oficial, basta voltar aqui. Clica nessa opção aqui, volante original, né, ou oficial, e clica em imprimir, que automaticamente ele já vai configurar para imprimir dessa forma aqui. Eu vou fazer aqui o primeiro teste. Vou fazer a impressão aqui, deixar como uma margem aqui de -1. Cada impressora precisa de uma configuração, por isso que eu não posso deixar ela padrão aqui para você. Então eu estou esperando a impressora aqui ela ligar e já vou fazer a impressão aqui para você com -1 e -1. Depois eu vou te mostrar como é que saiu e se precisar fazer algum ajuste, eu vou fazer um ajuste e fazer a segunda ou a terceira impressão aqui para você, beleza? Deixa eu só terminar aqui. Aqui está a primeira impressão, precisa fazer um pequeno ajuste aqui, de colocar a bolinha um pouquinho para a direita e subir ela um pouquinho. E você consegue fazer isso facilmente aqui no gerenciador de impressão. Colocar menos para a direita, eu preciso aumentar o número aqui. Então eu preciso colocar o número 0.3 aqui, por exemplo. Isso aqui varia de acordo com a impressão, com o modelo da impressora. E varia também de acordo com o tamanho aqui dessa parte aqui de cima, conforme eu demonstro lá nos outros vídeos. E o topo aqui, -1.3. Fazer mais uma impressão aqui. Se o próximo volante for igual a esse aqui, automaticamente já vai ficar bem parecido aqui, bem pontual aqui a impressão, vai ficar bem aceitável. Eu não fiz a separação aqui dos volantes. Perfeito, desse jeito aqui, já consegue passar ele facilmente lá no terminal da lotérica. Dá para ver que as bolinhas estão marcadas aqui, está bem pontual. Basta abaixar um pouquinho esse aqui, mas desse jeito aqui já é possível passar tranquilamente. O mês, dá para ver que está janeiro, depois fevereiro, depois março. A bolinha aqui da quantidade de números por volante também está na posição correta. Então desse jeito aqui o volante já consegue passar. Então é bem simples fazer a configuração aqui no gerenciador de impressão.
e você pode imprimir quantos jogos você quiser. Se tiver um fechamento com 100, 200, 1000, 5000 jogos, basta utilizar aqui o gerenciador de impressão, fazer as configurações, imprimir, depois faça uma conferência também, pode ser que saia alguma coisa errada e você não perceba. Então, eu recomendo sempre que faça uma conferência após a impressão, beleza? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, coloca abaixo do vídeo aqui o seu comentário, a sua dúvida, que assim que possível eu retornarei para você. Um grande abraço, desejo sorte aí para você em seus jogos e vamos para cima!